Bem-vindos a este momento tão especial do Montepio Crédito, um concerto que quer também tocar 2021 com a música da esperança. Vamos ouvir magníficas obras de alguns dos maiores compositores de música erudita com a Orquestra Filarmónica Portuguesa, durante sensivelmente uma hora, juntando a esta partitura as palavras do presidente do Montepio Crédito. Olá, Pedro Alves, é um enorme gosto estar aqui consigo. Podemos dizer que já é uma tradição, o Montepio Crédito, celebrar o início de um novo ano de uma forma muito particular, com colaboradores, parceiros, clientes. Por que é que é tão importante este momento? Fazemos muito esse gosto. Na realidade, todos os anos iniciamos, é um marco e é também uma tradição na empresa, nós celebrarmos o novo ano com os nossos parceiros e com os nossos clientes. E desta vez estamos a fazê-lo de forma muito diferente. O tempo assim o exige, mas não deixaremos de fazer. E é um momento em que vocês exploram uma relação mais proximidade, no fundo, o que é que procuram também nesta interação com este evento? O Montepio Crédito é uma instituição de crédito especializada de capitais exclusivamente portugueses, é a maior. Isso, desde logo, vincula o Montepio Crédito a um conjunto de obrigações, mas também, ao mesmo tempo, fazemos-lo com muito prazer, estar com os nossos, do nosso país, os nossos parceiros que são portugueses, os nossos parceiros que trabalham nos mercados locais, nos mercados regionais, no mercado nacional, e fazemos-lo porque o Montepio Crédito é uma instituição muito próxima das pessoas, muito próxima dos seus parceiros, muito próxima do mercado, conhece bem o mercado, conhece bem as pessoas e mesmo à distância estamos próximos. E depois de um 2020 tão difícil, é tempo de encontrar alento e força. Foi o que Beethoven encontrou na música, o único compositor surdo na história, cujos 250 anos do seu nascimento foram precisamente assinalados no ano da pandemia. Dizem que teve uma vida atormentada pela emoção e pela ira mais feroz, que se sente bem no primeiro andamento da 5ª Sinfonia e que se vai fazer ouvir já de seguida nas salas do Montepio Crédito, em Lisboa e no Porto.
Começámos com Beethoven e vamos terminar também com a obra de Beethoven, numa viagem de sentimentos provocados pela Quinta Sinfonia. Este primeiro andamento em Dó menor evoca aqui um certo dramatismo, uma tensão que o compositor, no fundo, nos traz e que tem muito a ver com este momento atual, com esta pandemia que continua a abalar a vida das pessoas, das organizações. Como é que o Montepio Crédito está a reagir a esta situação? Como é que está a reagir pensando nas suas pessoas, pensando nos seus clientes? Quais são os desafios, no fundo, de gerir este contexto? Inicialmente foi um choque para todos. Eu diria que a própria composição que falou retrata um pouco isso. Primeiro foi o desafio, depois foi a adaptação, foi o recriar, foi o encontrar soluções alternativas, mas sempre com o foco naquilo que era o mais importante. Procurar, em primeiro lugar, tratar de reorganizar a forma de funcionamento da empresa, pedir o que de melhor existe nas pessoas, que é a sua capacidade de adaptação, e depois procurar com os parceiros de negócio encontrar alternativas para podermos estar ao lado deles, para os podermos ajudar e, de certa forma, recriar aquilo que é o nosso negócio. E o que é que se aprendeu também neste processo? Deu-se um salto muito significativo, quer do ponto de vista da utilização das novas tecnologias, quer do ponto de vista da reorganização de processos.
tivemos que ser mais ágeis, tivemos que acelerar um conjunto de transformações que estávamos a fazer já tínhamos iniciado em termos de digitalização de processos, desmaterialização de processos, processos à distância, e, portanto, tudo isso acelerou muito rapidamente, no espaço de muito poucos meses. Estávamos a fazer um conjunto de operações à distância, um conjunto de iniciativas que já tínhamos iniciado, mas que a pandemia acelerou.
Este tema Oblivion de Astor Piazzolla traz-nos aqui a leveza das memórias felizes, eu diria até de uma vida dita normal que tínhamos há um ano atrás, ou há mais de um ano atrás. Aquela segurança, aquele conforto de termos certezas, de termos segurança, de sabermos de onde é que viemos, para onde vamos. Esta marca, qual tem sido também aqui o seu propósito, o seu caminho e de que forma é que este propósito também se liga à cultura, aos valores da arte, num território, por exemplo, como a música, que no fundo é isto que estamos aqui também a fazer, a ouvir música e a proporcionar momentos musicais? As organizações são compostas por pessoas e o Montepio Crédito não é alheio, digamos que a essas características. E as pessoas fazem a diferença. As pessoas retratam também aquilo que é um pouco a sua vida, os seus hábitos, a sua cultura. E música é cultura. E quando nós olhamos para a música como fazendo parte da nossa vida, a música apela à harmonia, apela à calma, apela à serenidade. E apela também a uma coisa que existe muito no Montepio Crédito, que é a resiliência, a capacidade de fazer perdurar a organização no tempo, ainda que com os sobressaltos do curto prazo que são habituais nestas tentativas de reajustar as organizações àquilo que são os desafios do momento. Portanto, a música, sendo uma misteriosa criação da humanidade, faz parte também da cultura do Montepio Crédito. Aliás, nestas iniciativas que todos os anos levamos a efeito com os nossos parceiros, a música está sempre presente e, mais uma vez, está presente connosco. E ajudando também a cultura, não é? Porque o Montepio também tem estado a desenvolver alguns projetos que também têm o objetivo de ajudar um setor que está, nesta altura, muito fragilizado. É um facto. Nós temos isso no nosso ADN. É nosso propósito estar sempre ligado às artes, estarmos sempre ligados às artes. Fazemo-lo nestas iniciativas que fazemos com os nossos parceiros, mas também com os nossos clientes, em diversos momentos ao longo do ano. Quando passamos a nossa presença para o digital, com a pandemia, não deixamos de ter os artistas presentes, quer na relação com o nosso público interno, quer na relação com o nosso mercado.
Eu diria que chegamos aqui redupiando um bocadinho também na Valsa das Flores, uma peça fantástica da composição O Quebra-Nozes de Tchaikovsky. É também uma peça que nos traz alegria, que nos traz otimismo. Que projetos é que gostaria de destacar e que têm, de alguma maneira, também ajudado a promover o positivismo, a união, o espírito de equipa dentro do Montepio Crédito? Nós tivemos, de facto, vários projetos ao longo deste trajeto. Aquele que é mais emblemático junto das pessoas, junto à organização interna, foi o nosso avião de papel que nós construímos através das plataformas digitais. No fundo, foi transpor para o digital a cultura da empresa, o facto de estarmos juntos, querermos estar juntos, quer nos momentos de trabalho, quer nos momentos de lazer, e procurarmos encontrar pontos de relação, elos de ligação entre as pessoas, de modo a não perdermos a cultura da empresa, de estarmos juntos, mesmo à distância. Esse é, de facto, o projeto mais emblemático, é um projeto interno, um projeto de cultura organizacional. Outros projetos também muito simbólicos, será mesmo o MyCreditech, que foi lançado já no decorrer da pandemia, que no fundo acaba por ser uma plataforma que nós lançamos que permite a contratação totalmente digital e totalmente online, sem qualquer intervenção física, o que, digamos que foi um salto muito significativo, quer do ponto de vista tecnológico, quer do ponto de vista da relação com os clientes. Eu diria que estes são os dois principais símbolos do Montepio Crédito nesta pandemia.
Acabámos de ouvir um tema que se chama Unter Donner und Blitz. Eu tive alemão, portanto consigo dizer corretamente. É um tema de Johann Strauss Júnior, o filho do Strauss, e é um tema que o título em português é Sob Trovões e Relâmpagos. Assim, uma certa agitação, dizem inclusivamente que é inspirado no bulício do final dos bailes de época. Vivem-se também tempos de alguma agitação naquilo que são os modelos de trabalho, portanto há uma transformação nos modelos de trabalho, também na relação das novas gerações com o ecossistema laboral, e isto implica uma visão de liderança, penso eu, também diferente. Como é que vê o papel de um líder à luz destas transformações atuais? Tem que ser capaz, em primeiro lugar, de fazer de ter uma visão 360 graus. Não é um clichê. Obriga-nos a ter que olhar para muitas coisas em simultâneo e ver como é que elas se interligam umas com as outras, de modo a podermos encontrar plataformas, chamemos-lhe de nova normalidade. No fundo, quando se fala em nova normalidade, procura-se de alguma forma fazer a tradução daquilo que é a procura do ponto de equilíbrio. Isso acontece muito na música também, procuramos o ponto de equilíbrio. Nas organizações também o fazemos, naturalmente que os estímulos externos provocam um conjunto de alterações internas, e aquilo que nós procuramos é o ponto de equilíbrio do patamar seguinte. E a liderança, alguém que tenha qualidades de liderança ao nível das direções, ao nível da administração, procura sempre encontrar dentro das suas equipas todos os fatores que podem ajudar a contribuir para alcançar esse patamar seguinte. No fundo, é a esperança de que o que vem a seguir é melhor do que aquilo que nós temos agora. E nós temos sempre que ser capazes de encontrar esse equilíbrio, porque no dia em que nós não conseguirmos fazer com que as pessoas acreditem, com que os nossos parceiros acreditem, com que o mercado acredite, os nossos clientes, no dia em que alguém pensar que o futuro vai ser pior do que o presente, bom, aí nós temos um problema, temos uma dissonância muito grande do ponto de vista psicológico, e não é isso que nós pretendemos. Porque o futuro também somos nós que o fazemos. Portanto, nós somos future makers e, portanto, neste sentido, temos que ser capazes de provocar o caminho do novo futuro. E é isso que nós tentamos fazer nas organizações.
provocar emoções é também o que a música faz, também muda muito o nosso estado de espírito, pode-nos colocar bem alegres. O caso da polca, que acabámos também de ouvir agora. O Montepio tem motivos para estar alegre, para estar satisfeito, tem vindo a ser reconhecido em estudos importantes, nomeadamente no Índice de Excelência, que reconhece as boas práticas no desenvolvimento dos recursos humanos. Qual tem sido aqui a estratégia, no fundo, para conseguir este reconhecimento? As polcas retratam, de facto, muito bem esses momentos e nós, de facto, temos tido a felicidade de ter momentos que nos ajudam a celebrar aquilo que são os resultados do nosso esforço, quer do ponto de vista de reconhecimentos feitos por diversas entidades àquilo que é o clima organizacional e àquilo que é a nossa relação com o mercado e com os clientes. Fomos reconhecidos como a escolha dos profissionais, temos sido reconhecidos no Índice de Excelência, temos sido reconhecidos quer ao nível da qualidade do nosso trabalho por via, por exemplo, da adoção de normas de qualidade, e neste caso a APSER certificou-nos com uma norma de qualidade, a ISO 9001. Portanto, tudo isto conjugado, enfim, é motivo de orgulho para a equipa, motivo de orgulho para o Montepio Crédito. Nós costumamos dizer sempre internamente que procuramos o caminho que leve a que haja uma harmonia entre aquilo que são as ambições pessoais das pessoas e as ambições profissionais. Sempre que isto acontece, nós estamos a contribuir um bocadinho para a felicidade de cada um, e se contribuirmos um bocadinho para a felicidade de cada um, os resultados aparecem a seguir. É uma marca que toca mesmo muito a parte da digitalização, já referiu há pouco essa vertente. Toca muito a inovação, mas sempre muito preocupada com a sustentabilidade. Como é que esta marca está também a alinhar-se com o futuro, tendo em conta esta sua visão? A nossa primeira responsabilidade de sustentabilidade é os resultados que nós alcançamos, porque isso é que permite perpetuar a empresa no futuro. Naturalmente que todos os aspectos relacionados com a consciência de sustentabilidade do planeta, consciência da responsabilidade social, consciência de utilização parcimoniosa dos recursos. Tudo isto, enfim, a nós diz-nos muito. Temos desenvolvido alguns projetos nesse sentido, como, por exemplo, o MC Green, que foi um projeto desenvolvido pelas nossas equipas e que, no fundo, respeitou o objetivo de consciencializar internamente a equipa no sentido de ser mais eficiente na utilização dos recursos, de ser mais poupadora do ambiente e, portanto, tudo isto, naturalmente, faz parte daquilo que é o posicionamento da marca Montepio Crédito. Não há nada como conhecer bem os instrumentos que se tocam, sem dúvida, não é? E neste caso, porque há de facto aqui provavelmente um maior desconhecimento do público em geral, até porque o Montepio Crédito é uma marca que trabalha muito o segmento B2B. Que soluções é que vocês têm, de alguma maneira, também acrescentado ao mercado? E como é que o Montepio acaba por tocar a vida destas pessoas, não é? Acaba por ser um instrumento importante para a vida das pessoas. Bom, em primeiro lugar, quem me conhece sabe que eu costumo defender muito que o crédito encerra uma responsabilidade social significativa. Isto porquê? Porque não era possível à maior parte das pessoas adquirir, por exemplo, um automóvel sem recurso a crédito, e a aquisição do automóvel é fundamental na sua mobilidade para a geração dos seus próprios rendimentos. Portanto, nada melhor do que esta explicação para se perceber que todo o trabalho que o Montepio Crédito faz tem um objetivo de natureza social intrínseco, implícito. Por outro lado, também durante esta pandemia ficou claro que muitas famílias tiveram que recorrer a crédito para poderem adquirir meios tecnológicos que permitissem trabalhar à distância. E, portanto, o crédito para a educação, o crédito para a saúde, para as energias renováveis, portanto, tudo isto são aspectos que têm em linha de conta aquilo que é, digamos que o caminho percorrido pelo Montepio Crédito.
não é um caminho do crédito pelo crédito, do financiamento numa ótica de retirar o mais possível de valor do mercado, não é isso. Queremos estabelecer uma relação harmoniosa entre aquilo que são as características da nossa oferta e aquilo que é efetivamente a satisfação das necessidades das pessoas, a satisfação das necessidades das famílias, na ajuda que nós temos que a uma dada altura dar e que damos com a nossa oferta em antecipar aquilo que são as necessidades que as famílias têm de fazer crescer o seu valor no futuro. E, portanto, isto é muito o posicionamento da marca Montepio Crédito. A forma como nós nos ajustamos às necessidades quer dos nossos parceiros, quer do nosso cliente final, tem muito a ver com as nossas características de proximidade. Uma vez que os nossos consultores comerciais ajustam a cada momento a oferta às necessidades específicas do parceiro e às necessidades específicas dos clientes do parceiro. Quando fala nesta relação B2B, eu acrescentava B2B2C, porque na realidade os nossos parceiros, quando chegam aos clientes finais, têm que ter um bom parceiro financeiro, de modo a poder ajustar também a sua oferta às necessidades do cliente final. No fundo, um instrumento fundamental para que a orquestra da nossa vida também toque uma boa melodia, não é? Que é isso que se quer. Pedro, estamos a terminar, vamos terminar com a Quinta Sinfonia, o último andamento da Quinta Sinfonia, já em Dó maior, já com aquele abrir da esperança, de olhar o mundo para a frente, de ter a capacidade de acreditar, de dar a volta às situações mais críticas. Que notas finais é que gostaria de deixar? Uma nota de esperança, uma nota de acreditar no futuro e, acima de tudo, pensar que a humanidade, com tantos milhares de anos, com a sua evolução, com o seu desenvolvimento, sempre foi capaz de ultrapassar as dificuldades colocadas pelo acaso, pelo infortuito, enfim, pelos próprios elementos da natureza que provocaram esta própria evolução da humanidade. Aquilo que eu espero é que depois de tudo isto nós consigamos atingir um patamar de maior consciencialização para aquilo que são os valores fundamentais da relação entre pessoas, uma maior consciencialização também para a relação entre as pessoas, o meio ambiente e a preservação do planeta. Obrigada. Vamos deixar que a música então de Beethoven termine esta nossa conversa e que nos inude dessa luz, dessa esperança. Muito obrigada. Muito obrigado também.